tarde para você. Consulta ao doutor, ou melhor, a sua consulta com hora marcada está no ar. Olha só, pessoal, hoje nós embarcamos no Fevereiro Roxo para falar sobre duas doenças que são de extrema importância, duas condições que acometem diversas pessoas, que é a fibromialgia e o lúpus. Estaremos então divididos em blocos, naquele nosso esquema. No primeiro bloco a gente vai falar sobre fibromialgia, quais são os sintomas, os desafios de diagnóstico e, claro, as formas de tratamento. No segundo bloco, a gente embarca no lúpus. Lembrando que essas duas doenças, gente, essas duas condições têm em comum o fato de não possuírem cura, mas existe sim tratamento que melhora demais a qualidade de vida. Se você lembrou de alguém a quem esse nosso programa como um todo vai interessar, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Portanto, clica lá e compartilha o nosso link de transmissão com essa pessoa a quem o nosso tema vai interessar, porque informação boa é, como eu sempre falo aqui, é informação compartilhada. Te convido também a você participar da sua consulta, marcamos ela para você. Basta enviar sua mensagem ou o seu relato através do nosso WhatsApp, 0 operadora 11 3337 5886. Aproveite, faça jus a esse espaço que é seu. E temos também a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá na rede vizinha, no nosso Instagram, @consultaaldoutorhittv. Caso você ainda não siga a gente, aproveite e já comece a seguir. Afinal, estamos com um Instagram novo, porém não mais tão novo. Mas não deixe de ser nosso seguidor, porque a gente adora postar vários conteúdos. A gente aproveita, inclusive, a presença dos especialistas aqui para produzir outros conteúdos, além desse horário aqui de bate-papo, que a gente tem marcado todos os dias por 1 hora, todos os dias de segunda a sexta. Bom, vamos lá então conferir a nossa enquete deste primeiro bloco. Diretor, enquete na tela. Cuidados importantes para quem vive com fibromialgia. Na sua opinião, manter uma rotina de exercícios é primordial? Evitar o estresse e apostar no descanso? Ou procurar apoio psicológico e também terapias alternativas, além, é claro, das terapias convencionais? Clica lá na alternativa que você acredita que é a melhor escolha, a melhor saída para um paciente, uma pessoa em tratamento de fibromialgia. E para falar então sobre esta doença, gente, que afeta aí cerca de 6 milhões de brasileiros, vamos conhecer um pouco mais a respeito do nosso especialista. Vamos conferir na tela o perfil do Davi Del Giglio. Ele atua na área, gente, há 10 anos. Foi o exemplo do pai, que é médico oncologista, que despertou nele o interesse por ajudar o próximo, entender as queixas do paciente, as preocupações e, principalmente, gente, as suas dores. Esse impulso levou a encontrar na ortopedia o caminho para fazer a diferença. Um dos maiores desafios que enfrenta é praticar uma medicina de qualidade, sempre pautada em seus valores e crenças. Para ele, a saúde vai muito além de simplesmente tratar a dor. O cuidado integral e humanizado é essencial. Davi, seja muito bem-vindo, muito bacana entender essa sua preocupação com o ser humano. Muito obrigado, queria agradecer muito o convite de poder estar aqui falando um pouquinho aí sobre a fibromialgia, a medicina da dor, tá? E eu realmente tenho essa visão de que o paciente é único, né? A gente tem que atender o paciente de forma sempre individualizada, sempre tentando respeitar e escutar o máximo das suas queixas e acreditando nessa queixa de dor, tentando investigar ela ao máximo, tentando trazer o melhor tratamento possível. E isso é muito bacana, porque a dor, gente, a dor limita a gente. A dor nos afasta das pessoas, a dor coloca a gente num lugar que é muito complicado. E uma pessoa que vive constantemente com dor é uma pessoa que está fadada a diversas complicações na vida profissional, na vida familiar. Enfim, é bastante complicado. Imagino que você viva isso no seu dia a dia. Sim, é bastante complicado, né? O paciente que tem uma dor crônica, seja ela fibra, seja até qualquer outra dor crônica que seja impactante, o paciente realmente ele tem repercussões importantes na sua atividade física, no seu cotidiano, no seu relacionamento interpessoal, no seu trabalho, tá? Não é à toa que dor, né, a queixa de dor é uma das principais queixas, dos principais CIDs a afastar o paciente, na verdade, da sua função laboral, né, do seu trabalho.
É um assunto de extrema importância e eu queria começar a entender o que é de fato a fibromialgia. A fibromialgia, ela é, na verdade, uma síndrome, né? Um conjunto de sinais e sintomas, e ela tem um grande espectro de opções, tá? Um grande espectro, na verdade, de situações, de diagnósticos. Então, assim, é um paciente que tem uma dor importante, tá? Uma dor que a gente caracteriza essa dor como uma dor nociplástica. Tá? O que é isso? É uma dor que não necessariamente ela apresenta uma correlação com uma lesão orgânica conhecida. Então é aquele típico caso do paciente que fala assim, doutor, eu tenho muita dor, mas o exame não diz isso. Então o exame está errado. O paciente do avesso não chega a nenhuma conclusão. Exato. Então a fibromialgia é um conjunto, né, de sinais e sintomas, e aí o que a gente tem na fibromialgia? A gente tem sempre distúrbios de memória, distúrbios de sono, distúrbios de dor, tais distúrbios, essa dor crônica, né, e os distúrbios de humor também relacionados. Então, na hora que a gente fecha esses critérios todos, a gente exclui outras patologias que levariam a chegar a essas dores ou a esses distúrbios, excluindo-se isso, a gente consegue chegar ao diagnóstico da fibromialgia. Né? Mas é um diagnóstico extremamente difícil e complexo de se fazer. Tá? Tem muitos médicos, inclusive, que não defendem muito o diagnóstico da fibro de maneira equivocada, né? E os consensos da fibromialgia foram mudando no decorrer dos últimos anos, então é cada vez mais complexo um pouquinho isso. E eu queria entender, assim, partindo para homens ou mulheres, existe uma questão que pontuam, né? Que ela é 8 vezes mais prevalente nas mulheres. Sim. Existe algo que justifique isso? Porque nós, mulheres, somos mais atingidas. Olha, na verdade, acho que não existe alguma coisa que justifique isso necessariamente, tá? Mas realmente, ela é extremamente mais prevalente no público feminino e isso pode estar relacionado com uma série de coisas, tá? Com talvez uma menor atividade, talvez a mulher, assim, ela na verdade, ela procura mais ajuda também. Então, o fato da mulher procurar mais ajuda leva a gente a acabar diagnosticando mais na mulher. Então, assim, esse dado, ele realmente é muito maior na mulher, mas tem vários vieses aí que podem levar a isso. Entendi. Você trouxe um dado interessante aqui para o nosso bate-papo, que as mulheres vão mais ao médico. Porém, por outro lado, vou fazer agora uma provocação. Os homens não são mais intolerantes à dor? Extremamente mais intolerantes, né? Na verdade, o homem ele acaba reclamando muito de dor, uma dor de uma lesão, alguma coisa assim, mas o homem ele tende a ser aquela pessoa que finge que vai aguentar e não aguenta, mas ele não costuma procurar ajuda da maneira adequada. E ele costuma procurar ajuda quando a dor já chegou num momento num volume, numa situação, numa intensidade muito grande. Tá? A mulher não, a mulher consegue fazer isso de maneira mais preventiva, de maneira mais adequada. Entendi. E quando a gente pensa em faixa etária, estamos falando de qual faixa etária? Estamos falando de mulheres que estão iniciando aí a vida profissional, já no auge de uma carreira? Hoje a gente tem assim, várias situações onde o diagnóstico da fibra acontece. Já peguei no consultório casos de mulheres bastante jovens com diagnóstico de fibromialgia, mas geralmente o diagnóstico se dá com mulheres mais velhas, tá? Diria entre seus 35 e 55 anos. Algo poderia indicar o motivo disso? De serem mulheres mais velhas? O envelhecimento do corpo ou seria algo mais psicológico? Eu acho que está relacionado a assim, bastante multifatorial, né? Em várias situações. Também a variação hormonal que pode levar a um pouco a isso, a uma perda de massa magra, uma lipossubstituição, uma série de coisas que podem levar a paciente a apresentar mais dores aí em sistema musculoesquelético, tá? E aí acabar chegando no diagnóstico da fibro. Entre fatores genéticos, neurológicos, psicológicos ou imunológicos, quais são os mais predominantes em uma pessoa que tenha fibromialgia? É muito difícil a gente ponderar isso e fazer de fato um estudo. Não é uma matemática perfeita. Mas eu diria que estaria mais aí entre questões genéticas, questões ambientais, principalmente, que não foi citado. Olha que interessante. E talvez também a questão psicológica envolvida. Quando a gente pensa em questões genéticas, por exemplo, se minha mãe tivesse fibromialgia, eu teria uma predisposição maior? Acho que existe uma predisposição, sim, maior, mas tudo vai depender de como a sua mãe, ou hipoteticamente falando, né, a mãe desta pessoa conduziu a vida dela e como essa filha vai conduzir, tá? Então, não necessariamente está preso com a genética, mas acho que mais com a questão ambiental. Entendi. Crianças podem sofrer de fibromialgia, doutor?
Teoricamente, crianças podem desenvolver síndromes dolorosas também, tá? O que é um grande desafio aí na medicina da dor, que é tratar a dor pediátrica. Eu nunca presenciei algum caso específico, fechado, criterioso da fibromialgia, mas a criança pode ter dores parecidas, sim. Tá? Entendi. E imagina, gente, se já é difícil diagnosticar uma condição como essa em nós, adultos, que conseguimos falar por nós, eu imagino que seja ainda mais difícil nas crianças. Com certeza, é mais difícil. E outra, né, no adulto é mais fácil a gente excluir outras causas, né? Na criança é mais difícil a gente eventualmente conseguir precisar aquela queixa, fazer exames mais específicos para a gente poder ir excluindo. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais por onde caminha esse diagnóstico, mas até pouco tempo atrás, doutor, como você mesmo estava apontando para a gente, essa doença era considerada músculo-esquelética, com pontos dolorosos específicos. Que pontos são esses e o que foi mudando nesse caminhar? Antes a gente tinha uma característica muito mais focada na parte musculoesquelética, né? E o diagnóstico se dava por ter esses pontos dolorosos e aí se dividia se esses pontos eram mais da cintura para cima, da cintura para baixo, ou se pegavam mais membros, mais periféricos ou mais centrais, tá? Mas acho que com o passar do tempo a gente foi vendo outras características que não só relacionadas a esse tipo de dor mesmo, que estão muito prevalentes na fibromialgia, que é esse distúrbio de memória, esse distúrbio de atenção, o distúrbio de sono, e a gente foi desenvolvendo outros formulários de diagnósticos também para facilitar e melhorar esse diagnóstico. Então vamos entender agora a respeito desse diagnóstico, doutor. Como é que funciona a anamnese desse paciente? Qual é o tempo que se demora para chegar de fato a essa conclusão? Um paciente que chega ao seu consultório, ele já viveu quanto? Ele já sofreu quanto, acreditando que poderiam ser outras doenças, outras comorbidades? Tem alguns estudos que dizem que quando o médico procura um especialista de dor, ele teoricamente já passou por, em média, 6 outros profissionais. Tá? Mas eu diria que é o seguinte, depende muito, a gente nunca fecha um critério, um diagnóstico como esse logo de primeira, a gente tem que conhecer o caso bastante, e são consultas bastante demoradas, onde a gente tem que questionar uma série de coisas, uma série de fatores, como questionar bastante sobre o sono, bastante sobre a atividade física, bastante sobre a dor, sobre distúrbios de memória, eventualmente, o quanto isso impacta ou não no cotidiano daquele paciente. Então, eu gosto muito de uma visão de que a fibromialgia ela é de tratamento 100% multiespecialidade, tá? E multiprofissional também, porque não é só a medicina que cuida dela. A gente precisa também de psicólogos, de terapeutas, a gente precisa de professores de atividade, de educação física, uma série de profissões e dentro da medicina uma série de especialidades. Tá? Quem cuida da fibromialgia, por exemplo, é tanto o psiquiatra, o reumatologista, o ortopedista, o neurocirurgião, o neurologista, uma série de especialidades. Olha que interessante, gente, quantas pessoas precisam estar envolvidas a fim de garantir o bem-estar para uma pessoa que sofre com uma condição como essa. Por isso a importância, gente, de trazermos esse bate-papo aqui. Vamos de perguntinha da nossa audiência. Recebemos uma pergunta pelo nosso WhatsApp, diretor, na nossa tela. A pergunta é da Renata, de Belo Horizonte. Renata, antes de mais nada, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde. A fibromialgia causa esquecimento, falta de memória, exatamente o que estávamos falando. Teria algo que podemos fazer? Explica melhor, doutor, o que leva a esse esquecimento? Seria, de repente, o paciente está muito focado na dor que ele sente e ele acaba perdendo os momentos e esquecendo? É muito difícil, não tem como a gente explicar o que leva exatamente, qual é o mecanismo de ação por qual o paciente apresenta esse tipo de distúrbio de memória. Mas sim, Renata, esse distúrbio é extremamente prevalente e muito comum nos pacientes com diagnóstico de fibromialgia, sim. E é muito bacana a gente pontuar os caminhos, né, que a Renata pode percorrer, caso ela esteja ouvindo aqui, é claro, o nosso bate-papo, imaginando que ela tem alguma identificação com essa doença. Seria fundamental procurar um médico especialista e passar a fazer um tratamento bastante amplo, com atividade física, regulamentar, corrigir distúrbios, a questão do sono, com uma higiene do sono importante, uma série de fatores. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa síndrome, que é a síndrome fibromiálgica. É um nome estranho, um nome confuso, mas o que ela envolve de fato?
A síndrome fibromialgica, né, que seria a definição de síndrome é isso, um conjunto de sinais e sintomas, tá, que podem estar presentes de maneira mais evidente ou menos evidente, de diferentes formas em diferentes pessoas que estão nesse mesmo espectro. Tá? Então a gente tem a dor crônica musculoesquelética, sem uma lesão orgânica que justifique essa dor. A gente tem também os distúrbios de memória, com esse esquecimento, essa alteração de memória. A gente tem com certeza também um distúrbio de sono envolvido, tá? E o distúrbio de humor, né? Afinal de contas, é muito difícil que a pessoa mantenha um bom humor, mantenha-se centrado nessa situação, né? Essa doença, ela tem estágios ou ela é linear? Temos momentos de crise e aí eu te pergunto, essas crises, elas têm gatilhos específicos? Tem. A síndrome, né, ela tem sim crises importantes, tá? E essas crises podem estar relacionadas com uma série de coisas. Podem estar relacionadas com um trauma, eventualmente o paciente caiu, se machucou e isso desencadeou uma dor muito importante, porque aí a fibro funciona como um intensificador da dor que o paciente sente. Questões emocionais podem estar acontecendo. Então o paciente às vezes tem uma situação importante no trabalho, que faz ele ficar mais triste, com isso ele piora um pouquinho a fibra também. Situações de estresse podem levar a isso. Então é bastante multifatorial. É todo um cuidado que ele precisa ter a partir do momento que ele recebe um diagnóstico como esse, ele precisa ficar sempre alerta e encontrar caminhos, e acredito que o autoconhecimento seja extremamente necessário. Vamos então, a gente falar a respeito dos tratamentos que envolve... O tratamento da fibromialgia, ele é sempre bastante amplo, tá? Ele envolve aí várias especialidades e várias profissões. Hoje o que a gente tem as medicações, que a gente costuma usar, geralmente antidepressivos, algumas medicações assim. A gente tem também a questão da atividade física, que é fundamental que o paciente exerça, tá? O paciente ele tem que encarar a atividade física como um remédio. Tá? E ele tem que fazer atividade física, tanto atividade resistida quanto atividade aeróbica. Tem vários critérios para a gente poder orientar isso. Aí cabe eventualmente eu ter um médico do esporte orientar, mas é muito importante que o paciente realize atividade física. Importante que o paciente tente trabalhar hábitos mais saudáveis, com uma higiene de sono, dormir de forma regular, tentar sempre dormir no mesmo horário, evitar o consumo de algumas coisas que podem deixar ele um pouco mais desperto no momento da noite, evitar, embora seja muito difícil, as situações de estresse do nosso cotidiano, mas é muito importante o paciente entender que isso tudo é tratamento, isso tudo é remédio no caso dele, tá? Então não é frescura, realmente é tratamento. Para uma pessoa que tem um estilo de vida completamente desregrado e que acaba inevitavelmente com uma doença como essa que torna tudo isso ainda mais complicado, interfere no sono, interfere na alimentação, eu imagino que seja um grande desafio. O seu cuidado com o seu paciente é direto, doutor? Você está sempre acompanhando? Como que funciona esse tratamento? Sim, a gente costuma ter um cuidado, uma proximidade um contato muito próximo com o nosso paciente, tá? Na verdade, mas com todos os pacientes, não só pacientes com diagnóstico da fibromialgia, né? Pacientes com diagnósticos de dor crônica em coluna, de dor em articulações, tá? E é muito importante a gente ter esse contato sempre, tá? Inclusive se existir algum tipo de procedimento de intervenção. Aí é mais importante ainda que a gente tenha esse contato muito próximo. E quais são esses procedimentos de intervenção que nós temos disponíveis? Aí a gente está falando de procedimentos invasivos, correto? Sim, a gente tem, na verdade, muitos procedimentos bastante minimamente invasivos, né? No caso da fibromialgia, a gente tem alguns procedimentos com campo eletromagnético, que alguns neurologistas costumam usar. A gente tem o BSV, que é o bloqueio simpático venoso, que é um tratamento à base de medicação que a gente faz como se fosse uma soroterapia, com ketamina, lidocaína, que são algumas medicações que a gente consegue dar uma boa melhorada na questão da dor nociplástica também. E a gente tem, que daí entra bem mais a minha dor, né, a minha especialidade, minha área de atuação, que é a área de intervenção em dor, que é assim, se o paciente tem a fibromialgia e ele tem isso como amplificador da dor, cabe a gente também rastrear se ele tem outros motivos, outras origens da dor. Então, por exemplo, se ele tem uma hérnia de disco, aquilo vai doer mais nele que tem a fibromialgia do que em alguém que não a tenha. Então, cabe aí a gente muitas vezes intervir de forma minimamente invasiva e resolver aquela hérnia, aquela compressão, aquela artrose específica que ele tem num joelho, num ombro, aquela tendinite, e aí sim a gente consegue melhorar e tirar um pouquinho desses gatilhos que ficam trazendo a crise da dor. E olha só, doutor, acho que o senhor escolheu uma das áreas que eu considero mais difíceis, porque lidar com a dor do outro
É extremamente complicado. Você mesmo trouxe no início aqui do nosso bate-papo sobre não é frescura, que muitas pessoas ao redor, imagino que de um paciente como esse, devam imaginar. Ai, de novo ele tá assim, olha essa cara, olha isso, olha aquilo. Mas você é o médico que olha com outros olhos para esse paciente. Queria que você compartilhasse um pouco sobre esse desafio que você vive. Com certeza. Sabe que o ortopedista comum, a formação tradicional ortopédica, a gente não tem muito essa vivência da medicina da dor. Tá? A gente costuma chamar, isso é um paciente poliqueixoso, já manda para reumato, manda para o neuro, para o psiquiatra, que não é aqui. Olha só esse lado de bastidor, gente. O ortopedista padrão é o ortopedista que vê o paciente e fala assim, onde é que cabe um parafuso, né? Deixa eu ver. E aí, muito dividido, né? Porque cada um cuida só de um sítio, né? Um sítio anatômico. Então, tem o cara que é só do pé tornozelo, o cara que é só trauma, o cara que é só coluna, tá? E quando o ortopedista ele vai para a medicina da dor, ele passa, na verdade, a voltar atrás e ver o paciente como um todo e a dor como a principal queixa. Então, a gente lança a mão de uma série de tratamentos, de uma série de conhecimentos, de outras especialidades, tá? Para a gente conseguir trazer alívio para esse paciente. Mas essa questão de ouvir o paciente com calma, de valorizar a queixa dele, não resumir ele a um joelho com dor, faz toda a diferença. Então é muito importante a gente poder ouvir o nosso paciente e valorizar a queixa dele. Eu digo para os meus pacientes que dor, fome, sono e frio são situações, são sensações pessoais e intransferíveis. Então assim, Dani, se você virar para mim e falar assim, nossa, Davi, eu tô com fome. Eu não posso virar para você e falar, mas Dani, acabei de ver você batendo 3 McLanche feliz aqui. Você vai falar, Davi, eu tô com fome, a fome é sua. Entendeu? Ou, por exemplo, eu viro e falo assim, meu Dani, eu tô morrendo de frio, mas Davi tá 40 graus. Eu tô com frio. Cabe a você me respeitar e me ajudar, mas não prejudicar essa situação. Então não cabe ao médico subvalorizar, julgar e não valorizar a queixa de dor do nosso paciente. E aí, pra gente dar, é claro, um norte para quem nos assiste, é possível, apesar de estarmos falando de uma doença que é crônica, que não tem cura, é possível a gente devolver esse paciente qualidade de vida, doutor? Com certeza. Eu até citei aqui para a Dani, um pouquinho antes da gente começar a filmagem, que uma visão particular minha, eu gosto de dizer para o paciente com a fibro que muitas vezes eu não gosto daquele assim, o paciente falar, eu tenho a fibromialgia. Eu gosto assim, estou. Porque se você está, você pode deixar de ter, pelo menos em um determinado ponto. Então eu digo assim, se todo paciente obeso dissesse sou obeso e acabou, não tem o porquê ele tratar da obesidade dele. E a fibra eu vejo muito assim. Então assim, o paciente que tem a dor crônica, ele tem que olhar para aquilo como um estágio e tentar ir melhorando devagar. Entender que aquilo não faz parte da realidade dele. Não faz parte naquela intensidade. Pode ser que ele, de fato, não zere a queixa, não resolva. Eu falo assim para o paciente, eu não vou te dar uma coluna nova, mas eu vou te dar uma janela de oportunidade para você ficar sem dor por pelo menos um período e aí sim a gente juntos trabalhar na reabilitação para evitar que essa dor volte. Tá? Muito da medicina da dor, que é o que eu faço, está baseada nesse pilar. De pegar assim, por exemplo, você está com muita dor na coluna e não está conseguindo fazer as suas atividades. Eu vou lá, faço um bloqueio amplo na coluna, anestesio os determinados pontos, diagnostico onde está vindo essa dor, bloqueio isso e te gero essa janela de oportunidade. Aí você consegue, de fato, ir fazer uma reabilitação adequada e evitar que volte para aquela situação de dor. Olha que bacana, gente. Você não é a fibromialgia. Você está com fibromialgia. Isso é sensacional. Vamos de perguntinha da nossa audiência. Mais uma pergunta aqui na nossa tela. Perguntinha da Margrida, de Santos. Margrida, antes de mais nada, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde. Estou com muitas coceiras no corpo, queda excessiva de cabelos. Tenho diagnóstico de fibromialgia há mais ou menos um ano. Tudo é muito novo para mim. A coceira e a queda de cabelo são consequências da fibromialgia? Tem alguma ligação, doutor? Muito difícil a gente estabelecer essa relação de causa e efeito. Tá? Mas nessa situação, eu começaria já um rastreamento, fazendo algumas dosagens de vitaminas, tentaria ver como que está a questão do estresse dessa paciente, se a paciente está muito estressada, se ela está dormindo bem. Tá? E aí, assim, a gente consegue dar um suporte para essa paciente melhorar um pouquinho dessas queixas. Tá? Mas a gente não consegue fazer essa correlação direta. Maravilha, Margrida. Muito obrigada, viu, por você compartilhar com a gente. Mas como o doutor de fato pontuou,
É importante que você busque ajuda, que você vá até um médico para você tentar entender aí essa relação de causa e consequência. Vamos conferir o resultado da nossa enquete. Hoje estamos separados por blocos, então já vamos conferir o resultado desta primeira enquete do primeiro bloco. Cuidados importantes para quem vive com fibromialgia. Vamos ver se o pessoal passou na prova. 67% votou na alternativa manter uma rotina de exercícios é primordial. Doutor, antes de ouvir, é claro, as suas considerações a respeito dessa enquete que mensura, é claro, o entendimento da nossa audiência no nosso Instagram a respeito desse assunto. Para você que gostou do bate-papo, aproveito para deixar os contatos do doutor Davi Del Giglio, que é ortopedista e também médico da dor. O Instagram dele ele deixa à sua disposição, doutor Davi Del Giglio, dessa forma como está aparecendo aqui no nosso visor, WhatsApp 0 operadora 11 97118 8890 e o site também à sua disposição, doutordavidelgiglio.com.br. Muito obrigada mais uma vez. Nós gostaríamos, é claro, das suas considerações a respeito da enquete. Com certeza. Com relação à enquete, o que eu gostaria de dizer? Que as 3 opções são fundamentais. Tá? É difícil a gente ponderar qual, na verdade, é mais importante que a outra, mas se a gente tivesse que escolher uma só, eu iria de alternativa A também, junto com quem ganhou a enquete aí. E para você que está gostando aqui do nosso bate-papo nesse fevereiro roxo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos para falar a respeito de lúpus. Te espero! Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta, mas caso você tenha acabado de chegar, hoje embarcamos, gente, só pela minha cor você já deve estar aí pensando. Embarcamos no Fevereiro Roxo, trouxemos no primeiro bloco a fibromialgia como nosso foco central. A gente entendeu aí um pouquinho a respeito dos sintomas que os pacientes sofrem, dos desafios do diagnóstico e as possibilidades de tratamento. E agora nós iremos embarcar no lúpus. Vamos falar sobre essa condição que também é crônica, que oferece diversos desafios, principalmente com relação ao diagnóstico. Nós temos diversas mulheres, diversas reportagens que têm relatado mulheres que tiveram dificuldades em encontrar esse diagnóstico, que foram caracterizadas com febre, com leucemia, mas não com lúpus. E, infelizmente, gente, essa demora para se encontrar, para se chegar no diagnóstico, pode interferir na expectativa de vida da paciente. Por que eu falo paciente? Porque, mais uma vez, somos nós mulheres as grandes vítimas, assim como na fibromialgia, dessa condição. Mas a gente vai, é claro, entender muito mais a respeito daqui a pouquinho. Primeiro eu te convido a você encaminhar o nosso link de transmissão, pois nós estamos ao vivo e eu falo aqui, informação boa é informação compartilhada, portanto, compartilhe. Estamos ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Vamos atingir essa pessoa a quem a nossa informação deve chegar. Te convido, é claro, a você fazer parte aqui do nosso bate-papo. Bate-papo agora sobre lúpus pelo 0 operadora 11 3337 5886. Não deixe de aproveitar a oportunidade de tirar suas dúvidas, de trazer aqui para a nossa conversa, enriquecer o nosso programa com o seu relato, combinado? E temos também a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram, gente, no @consulta ao doutor HitTV. Diretor, coloca pra gente a enquete na tela. Lembrando que essa enquete ela é meio relâmpago, hein? Não demora não para participar. Qual a importância de falar sobre lúpus? Diagnóstico precoce e reduzir os erros, dar apoio emocional e também psicológico, desmistificar e combater os preconceitos ou ajudar no acesso e também no tratamento e cuidados, orientar as pessoas com relação a por qual caminho percorrer. Bom, antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo, olha só que interessante. Hoje, dia 25 de fevereiro, a gente comemora, pessoal, 58 anos de existência do Ministério das Comunicações. Olha só que interessante. O Ministério das Comunicações ele foi criado durante o governo de Castelo Branco e é considerado o marco da evolução tecnológica aqui do Brasil. E temos, é claro, uma homenagem para esse dia tão especial. Com o objetivo de fortalecer a troca de informações de forma clara em todo o país, foi criado o Ministério das Comunicações, que, ao longo dos anos, tem desempenhado um papel essencial na integração do Brasil,
no desenvolvimento de infraestruturas de comunicação e, principalmente, na regulamentação das novas tecnologias. Inclusive, com o passar dos anos e em meio a tantas evoluções, se mantém como um pilar importante para garantir a conectividade e promover a inclusão digital. Mas nem sempre foi assim. O Ministério chegou a ser extinto em 2016 e recriado em 2020, durante a pandemia do coronavírus, reforçando o seu imenso poder diante de uma guerra invisível. Nessa data, é preciso lembrar que sem comunicação, provavelmente o mundo já teria entrado em colapso. Que nunca deixemos de celebrar o papel fundamental do Ministério das Comunicações na construção de um Brasil cada vez mais online e digitalmente avançado. É um marco, é uma data extremamente importante. E para a gente começar agora o nosso bate-papo, a nossa comunicação sobre lúpus, vamos conhecer um pouco mais a respeito do perfil da nossa especialista. Vamos conhecer sobre Renata Sanzova. Ela atua na área, gente, há 9 anos. Sua escolha profissional foi motivada pela afinidade com doenças sistêmicas e também do aparelho locomotor, o que a levou a transitar da fisioterapia para a medicina. O seu grande diferencial é a abordagem completa do paciente, garantindo um acompanhamento amplo e também multidisciplinar. Um dos desafios que enfrenta está em investir no segmento adequado do tratamento por parte dos pacientes, essencial para a eficácia das terapias e também a melhora da qualidade de vida. Renata, seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Doutor. É um prazer estar aqui novamente. Falando mais uma vez sobre um tema de extrema relevância. Gente, Renata, ela é uma enciclopédia. A última vez que Renata esteve aqui, eu falei, temos um tempo curto. E ela deu conta de trazer toda a informação que ela possuía naquele instante. Obrigada. Vamos começar entendendo, então, Renata, sobre o lúpus. Vamos lá. Lúpus, que é o que a gente chama o nome curtinho, né? De lúpus eritematoso sistêmico. Como o próprio nome diz, ele é sistêmico. A gente tem a forma do lúpus apenas cutâneo, mas tem o lúpus que é sistêmico, que vem a esse nome, que é o lúpus eritematoso sistêmico, né? E aí é uma doença autoimune. O que é isso? É o organismo da pessoa começa a produzir anticorpos que atacam os órgãos. Então veja, o que era para ser reconhecido como próprio, o organismo passa a reconhecer como não próprio, como algo estranho. Então começa a atacar. E por que sistêmico? Porque pode pegar qualquer órgão do corpo. Então pode pegar coração, pulmão, rim, pele, articulações. E cada pessoa pode ter uma variável dentro desse lúpus sistêmico. Então cabe não só o diagnóstico da doença, mas também das partes que são acometidas para poder guiar no tratamento correto. Para avaliar, né, de que forma que aquele corpo foi acometido e por onde que pode passar o tratamento. A gente estava comentando no primeiro bloco a respeito de fibromialgia, que de cada 10 pacientes, 8 são mulheres. E mais uma vez, nós estamos falando a respeito de uma doença onde a extrema maioria é mulher. Sim, a extrema maioria são mulheres e mulheres jovens, né? O lúpus costuma abrir numa idade aí de 20, 30 anos, pode ser mais jovem, juvenil e até infantil, mas a maioria das vezes são mulheres jovens, né? Por que isso? Porque existe uma carga estrogênica que leva a maior doenças autoimunes, né? Então entra aí a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, né? A maioria das doenças autoimunes são mais em mulheres. Agora, a fibromialgia, ela não é autoimune, mas ela também é mais prevalente em mulheres e também em pessoas que têm doença autoimune, né? Ela pode acontecer sozinha ou associada. Então, é muito comum essa inter-relação da doença autoimune, seja ela o lúpus ou seja ela outras doenças reumatológicas autoimunes, com a presença da fibromialgia. Então, é importante a gente entender o que temos de sintomas relacionados à autoimunidade e o que temos de sintomas relacionados à amplificação dolorosa do tipo fibromialgia. Então, super importante esse bloco hoje aqui nosso, né? Exatamente. Doutora aqui explicando, trazendo a informação do porquê nós estamos aqui sentados falando sobre esse assunto para você que está nos assistindo. Eu queria entender, doutora, sobre as causas. Temos causas específicas ou não necessariamente? Por exemplo, fortes infecções podem desencadear o lúpus ou não necessariamente?
nós não temos causa 100% definida, mas a gente sabe que existe uma carga genética, né? Então, existe essa carga genética, uma predisposição à autoimunidade e no desenvolver vão ter gatilhos, que podem ser desde gatilhos infecciosos, como emocionais, assim, não existe muito a certeza dos gatilhos, mas existem vários estudos mostrando diferentes gatilhos em um indivíduo predisposto geneticamente a abrir esse quadro. Quais seriam os sintomas que levantariam o alerta de ser lúpus ou não? Mais característicos, mais prevalentes. Sim, inúmeros, né? Muitos, porque são todos os órgãos. Mas veja, né? Pela própria palavra, eritematoso. Então, pode ter lesões avermelhadas, né? O eritemato é de vermelho. Então, por exemplo, aquela famosa mancha de borboleta no rosto, ou uma fotossensibilidade, quando sai ao sol fica muito vermelho, ou lesões mesmo vermelhas pelo corpo, agudas que vão e voltam, e pode ter também afta nas bocas, queda de cabelo. Essa questão da leucemia são alterações no hemograma, por exemplo, anemia, alterações da parte branca, leucócito, linfócito e até plaquetas de coagulação. Então, veja, ela pode pegar isso, anticorpo, coisinhas que a gente tem no sangue. Dor articular é clássico, a maioria da população vai ter dor articular de pequenas articulações, por exemplo, mãos, punhos, pés e também pode ter em joelhos e outras articulações. Outra coisa muito característica, né? 40%, 50% vai ter acometimento renal. Então, vai ter espuma no xixi, alteração de coloração do xixi, uma hipertensão inexplicada, um edema inexplicado, né? Então, veja, multissistêmico. Outros que podem, por exemplo, pegar a película do coração ou do pulmão, falta de ar, aquela dispneia, dor no peito. Então, é um leque muito grande de sintomas. Então, sempre que tiver algo errado, febre, por exemplo, emagrecimento, fadiga, dor articular, lesões de pele, tem que pensar num contexto de uma mulher jovem nessas doenças sistêmicas autoimunes, entre elas o lúpus eritematoso sistêmico. E olha só, a gente tem acompanhado principalmente por conta, né, dessa campanha que é tão necessária do Fevereiro Roxo, muitos relatos, como você estava trazendo, a respeito de mulheres que foram anteriormente ao médico, foram caracterizadas com leucemia, com uma febre, enfim. Aí eu queria entender por que tantos erros diagnósticos. Tudo bem, estamos diante de uma doença que tem diversos sintomas que podem facilmente ser confundidos. Mas isso, essa questão, esse gargalo está onde? Nas pessoas que prestam atendimento, nos exames que não são suficientes ou que não são exigidos. Aonde que está esse gargalo de pessoas que têm o diagnóstico errado? É que não é um diagnóstico tão fácil, porque como elas têm essas multifacetas, né, a gente vai estar diante de um quadro heterogêneo, né? Então, por exemplo, tem gente que tem só um lúpus cutâneo articular, outros que vão ter, por exemplo, rim, coração. Então, eu acho que qual é a grande questão? Sempre que existe diferentes sintomas, principalmente no contexto de jovem, a gente tem que pensar em doença autoimune, tá? E nem sempre isso é pensado na porta do pronto-socorro ou na consulta médica. Mas tem que estar esse alerta, essa pulga atrás da orelha para as doenças autoimunes. E hoje, cada vez mais, a gente reconhece as doenças e faz diagnósticos. Os critérios diagnósticos estão melhorando. Então, o acesso, talvez, aos autoanticorpos, né, não são tão fáceis. Hoje em dia está melhorando, mas ainda, dependendo do contexto, nem sempre já de cara é solicitado ou o paciente consegue realizar. Mas a gente tem como, não só pela história clínica, exame físico, buscar anticorpos específicos de doença, assim como exames que vão mostrar se há diagnóstico e se há atividade, provas inflamatórias, complemento, que vai juntando as peças do quebra-cabeça e o diagnóstico é feito. Então, primeiro é uma boa história colhida, um bom exame físico feito, é ir além. Será que isso aqui é realmente uma infecção? Será que isso aqui é realmente só fibromialgia? Será que não tem algo mais? Foi buscado ativamente provas inflamatórias, foi buscado anticorpos de doença, foi excluído
doença autoimune, eu acho que é bem por aí. Uma boa história, um bom exame físico e uma boa investigação diagnóstica, para não perder diagnóstico. E tempo é tudo, né? Tempo é articulação, tempo é coração, é pulmão, é rim, para tratar e evitar danos a longo prazo. Porque, inclusive, você trazendo aqui essa questão do tempo, a gente estava acompanhando no Redação HIT, no jornal que veio antes, falando sobre um levantamento do nosso sistema do DataSUS, que é do Ministério da Saúde, que a maioria das mulheres, ela morre com lúpus, ela morre antes dos 50 anos de idade, por conta exatamente disso, de problemas renais, por problemas cardiológicos, ou seja, questões que poderiam ter sido evitadas se o diagnóstico tivesse sido feito antes. Né? Como ele pode pegar órgãos nobres e até o cérebro, né? Então, assim, tempo é dano. Então, quanto antes, melhor. Então, um paciente que a gente pega uma nefrite lúpica, ou seja, um lúpus que acomete o rim precocemente e trata precocemente, a gente vai evitar danos, vai evitar diálise, uma pericardite, né, que é a inflamação do coração, a gente vai evitar danos. E quanto antes o diagnóstico, melhor. E hoje a gente tem um arsenal terapêutico muito melhor. Cada dia que passa, a gente tem maior coisa saindo para tratamento, validado e tudo mais, né? Então, claro, né, tem que correr atrás do diagnóstico, mas esse dado ainda está melhor do que já foi há 10 anos atrás. Queria exatamente perguntar também com relação a isso. Muito melhor. Antes, né, morria-se muito de infecção, o lúpus. Hoje em dia é mais de dano e doença cardiovascular. Ou seja, a gente está conseguindo tratar o paciente e o que acaba ocorrendo é que ele, com os danos, vai ter essa morbimortalidade, principalmente cardiovascular. Antigamente morria-se da doença mesmo ou de infecções secundárias à imunossupressão. Então, ainda é um dado triste, alarmante, mas acredito que já foi muito pior. E acho que esse momento que nós estamos tendo hoje é super importante, porque eu vejo, não só na população em geral, mas até, assim, a área da saúde mesmo, né? Que as pessoas não têm esse olhar para o lúpus e muitas vezes fica só naquela imagem da lesão da pele, não consegue entender o quanto a doença vai pode, muito além, exatamente, quanto que a gente tem que tratar esse paciente como um todo e buscar o quê? A gente não fala em cura, mas a gente fala em remissão. Então, deixar essa doença quietinha, não atacando mais e deixar com que ela viva com qualidade de vida sem nenhum sintoma. Porque é sobre isso, é sobre devolver ao paciente a qualidade de vida que ele perdeu. Exatamente, evitando o dano, né? A gente tem até escalas dentro da reumatologia, não só de atividade de doença, como de dano, para a gente tentar tratar esse paciente como um todo. Para se alcançar de fato essa remissão. Antes da gente falar de tratamento, temos uma perguntinha da nossa audiência, pergunta na tela. Pergunta da Desirê de Vila Velha, Espírito Santo. Seja muito bem-vinda à sua consulta, Desirê. Boa tarde. Queria saber por que a maioria das doenças autoimunes acometem as articulações. E aí, doutora, essa perguntinha da Desirê foi cirúrgica. Adorei, é maravilhosa, porque é bem isso, né? Que sabe que quando lembra do reumata é quando tá com dor articular. Tem algumas doenças autoimunes reumatológicas que não pegam parte articular, por exemplo, vasculite, que demora mais ainda, porque até chamar o reumato. Mas é porque a nossa articulação é cheia de anticorpos. Então, por exemplo, a gente tem as articulações que tem uma membrana, que é a membrana sinovial, que ela pode estar espessada e cheia de anticorpos que vão atacar. Então, ela é um local que existe passagem de autoanticorpo. E dói, né? Porque líquido inflamatório, erosão e dói. Então, a gente tem essa membrana sinovial que produz anticorpos, não só no lúpus, né? Um exemplo clássico é a artrite reumatoide, que pega muitas articulações, ou espondilite anquilosante, psoriase, né? Então, lembrando que a articulação dói porque produz anticorpos, atacam e eles vão estar inflamados, né? Então, num pequeno espacinho cheio de líquido inflamatório, vai gerar dor. É um fato. Desirê, muito obrigada, viu, pela sua pergunta. Boa pergunta. É muito boa pergunta, também achei. Queria que você falasse para a gente, então, sobre as alternativas de tratamento que temos disponíveis a fim de frear, né, a fim de levar essa doença para remissão. Então tá. Então, primeira coisa, diagnóstico. Então, a gente vai fazer o diagnóstico, o paciente tem os sinais e sintomas
já característicos da doença, autoanticorpos específicos, né? Se a gente tiver um tempinho, a gente pode até falar do FAN, que o pessoal adora falar de FAN. Mas FAN não significa lúpus, mas ajuda no diagnóstico. E tem outros anticorpos específicos de doença. Então, a gente fez o diagnóstico, vai ver um grau de atividade, o quanto ele está inflamado e quais órgãos estão acometidos. Então, cada um desses vai ter uma diretriz de tratamento. Mas a gente tem uma droga que é uma droga angular, que é a famosa hidroxicloroquina. Ele é um antimalárico que ele tem que ser introduzido no lúpus porque traz inúmeros benefícios. Desde melhora do perfil lipídico, melhora da dor articular, melhora do hemograma, melhora de sobrevida, inclusive. A gente só não vai colocar cloroquina quando o paciente não tolerar ou tiver outras contraindicações. Aí vamos falar da parte articular, por exemplo. Então, para dor articular, a gente vai ter metotrexato, vai ter leflunomida, sulfasalazina, tudo isso. Aí, se for pensar, por exemplo, hematológico, parte de sangue, aí tem azatioprina, rituximab, rim. Aí o rim também é um protocolo completamente diferente. Aí entra também ciclofosfamida, micofenolato. Então, veja, são medicamentos imunossupressores conforme o órgão acometido. E tem para apagar o fogo, corticoide. Mas corticoide é para apagar incêndio. Porque, afinal de contas, ele também deixa o corpo um pouco mais debilitado, correto? Monte de efeito colateral, né? Ele tira da urgência, né? Ele é um salvador num momento de incêndio, mas aí a gente precisa usar os moduladores mesmo de doença. São remédios pensados para longo prazo, para buscar essa remissão de doença. E você estava comentando a respeito de gatilho, inclusive sobre o sol. Qual é o cuidado que um paciente que sofre com lúpus precisa ter com relação ao sol? Muito bom. O paciente com lúpus tem que entender que o sol não é para ele. Não é um para inimigo. A luz do sol, a luz solar, a radiação, ela ativa o lúpus. Então, entre os medicamentos, vai estar lá na receitinha, filtro solar, que precisa usar. E aí, bonezinho com proteção, UV, blusinha, roupinha. Ah, mas precisa ser um vampiro? Claro que não, né? Você vai evitar os horários de pico de sol, vai se proteger, evitar essa exposição solar excessiva, sempre com proteção. Horários que o sol está mais baixo, vai fazer sua caminhada, vai para sua praia, fazer sua atividade física e sempre com fotoproteção, né? Sempre com protetor solar e medidas de barreira. E nesse período aqui que estamos vivendo de onda de calor atrás de onda de calor, uma pessoa com lúpus precisa ficar, de fato, muito atenta, não é, doutora? Vamos conferir o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Qual a importância de falar sobre lúpus? Por que estamos aqui sentados debatendo esse assunto, trazendo essas informações para você? 33% votou na alternativa diagnóstico precoce para reduzir, inclusive, os erros. Queria que você comentasse sobre esse tema tão sensível que a gente começou o nosso bate-papo trazendo, não é, doutora? Sim, o pessoal votou a maioria e eu acho que é essencial, né? Eu acho que hoje existe uma conscientização melhor para as doenças autoimunes, né? Cada vez mais as pessoas entendem, não só quem é profissional de saúde, como a própria população, que existem essas doenças, porque por muito tempo não havia esse entendimento, não se falava disso, né? Até hoje as pessoas às vezes vão no reumato, sentam na minha cadeira e falam, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Aí eu sento, explico o que são essas doenças, qual é a forma de tratamento e existe aquela surpresa. Mas cada vez mais existe uma conscientização, cada vez mais melhora dos exames diagnósticos, cada vez melhora dos critérios para diagnóstico e cada vez melhor opções de tratamento. Então a gente está melhorando demais, né? A reumato de 30 anos atrás é completamente diferente da reumatologia de hoje. Hoje a gente pega um paciente, trata e a gente evita sequelas. A pessoa não tem mais a deformidade que teria no passado. Então, o diagnóstico precoce é ganhar tudo. É ganhar todos os órgãos, é ganhar qualidade de vida, não só assim motora, psicológica, né? Porque uma pessoa que vive com dano, que vive com dor, uma doença ativa, aí a gente vai ter todos os outros comemorativos de dor crônica, depressão, ansiedade, sono não reparador. Então, quanto antes diagnosticar e antes tratar e buscar um tratamento adequado, melhor vai ser a qualidade de vida dessa pessoa. E essa é a ideia, né?
inclusive para frear aquele número que a gente trouxe anteriormente no bate-papo sobre as pessoas acometidas por essa doença que morrem antes dos 50 anos de idade. Doutora, Exatamente. gostaria demais de agradecer sua presença aqui com a gente hoje. Para você que gostou dessa nossa conversa, deixe os contatos da doutora Renata Sanzovo, reumatologista. WhatsApp 0 operadora 11 98241 9075. À sua disposição, ela também deixa o Instagram, doutora Renata Sanzovo, e o site. Pessoal, muito obrigada pela sua companhia, agradeço demais mais uma tarde juntinhos e a gente volta a se encontrar amanhã nesse mesmo horário, 16 horas. Até amanhã.